Pronto, senhores? Voltando. Vê. O problema de número 10. O problema de número 10 diz assim. Gabriel estava estudando fatoração de números para sua prova final de matemática e para testar se havia assinalado bem, certo? A matéria, se desafiou a simplificar essa expressão. 4034 ao quadrado mais 2018 ao quadrado menos 2016 ao quadrado mais 1 ao quadrado, sem a ajuda de uma calculadora. Para pensar um pouco, ele descobriu que a expressão anterior, que está aí no quadro, poderia ser representada corretamente por que número aí? Por que alternativa? Mais uma vez, é aquilo que eu tinha dito em outro momento da aula. É você tentar, através da expressão pronta, olhar a expressão pronta e saber daqui que produto notável você vai executar. Tudo bem? Veja, respire bem. Primeiro, eu quero que você olhe para isso aqui. Olhe para isso aqui. Alguma coisa ao quadrado menos alguma coisa ao quadrado. Alguma coisa ao quadrado menos alguma coisa ao quadrado. Primeiro, segundo ou terceiro? Então, vou fazer por fora. 2018 ao quadrado menos 2016 ao quadrado. O que nós temos é que o A é 2018 e o B é 2016. Só que lembre, essa estrutura que aqui está é A ao quadrado menos B ao quadrado e nós precisamos transformar em A menos B que multiplica A mais B, para variar. Então, vamos transformar essa coisa assim. A menos B, 2018 menos 2016. Joia? A mais B, 2018 mais 2016. Isso menos isso dá 2. Isso mais isso vai dar 4.034. Parecido, professor? Ou seja, 4.034 ao quadrado mais 2 vezes 4.034 mais 1 ao quadrado. Isso aqui se transformou nisso aqui. Tudo bem? Agora, minha pergunta é: primeiro, segundo ou terceiro? 1 ao quadrado mais 2 vezes alguma coisa mais o outro ao quadrado. Né, professor? 4.034 ao quadrado, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes, se tem um 2 no meio multiplicando, ou é o primeiro ou é o segundo. Porque quando você aplica o produto notável, não sei se você percebeu, quando você tem A mais B ao quadrado, isso é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Quando você multiplica por 2, esse é o primeiro que está na frente. E esse é o segundo. Mas, Marconi, aqui não dá para ver o segundo. Aparentemente não, mas ele está aqui, ó. Olha aqui, ó. Vezes 1. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. AB multiplicado? Não, é 2AB. O meio é 2AB. Tem que ter o 2. Veja,
Eu coloquei o 1 para você enxergar que aqui é A e aqui é B. Ou seja, A2 mais 2AB mais B2 é a mesma coisa, jovens, que A mais B ao quadrado. E quando você compara o de cima com o de baixo, me diga encarecidamente quem é o valor numérico de A. 4.034. Me diga encarecidamente quem é o valor de B, senhores. Quem é B? 1. Mas ele quer A mais B ao quadrado, ou seja, o A é 4.034, o B é 1, tudo isso elevado a 34 ao quadrado. Procure a alternativa que tem 4.035 ao quadrado. Veja qual é a letra. Passei logo essas levinhas para deixar as tretas para o final. Cinco vezes. Isso é fácil. Vamos nessa? 2 que multiplica 10 elevado a menos 5, mais, lá em cima, 9999998 ao quadrado, embaixo, 99999 ao quadrado, menos 1. Vou logo dar uma ideia para tu. 99999 ao quadrado, menos 1. Se eu botar 1 ou 1 ao quadrado, muda alguma coisa na conta? Muda alguma coisa na conta? Mas aqui eu tenho uma coisa ao quadrado menos alguma coisa ao quadrado. Será que parece com alguma coisa que a gente fez hoje? Cansa, né? É tudo do mesmo jeito. Vamos lembrar da aula da semana passada. Se o expoente é negativo, senhores, é porque veio de onde? Se o expoente é negativo, o que é que vai acontecer com a base? Inverte. Então, isso aqui é 2 dividido por 10 à quinta, ou 100 mil. Tudo bem? Massa. 9999998 ao quadrado. Eu vou fazer assim, ó. 99999, no caso, 495998, que multiplica 9999998. São quantos? São 4? Boa. 4. Como ele está ao quadrado, é ele multiplicado por ele mesmo. Contasse direito aí? São 5 ou são 4? Sobre
Vou fazer isso aqui por fora. Já está ficando chato. 9, 9, 9, 9, 9. São quantos 9? Ao quadrado menos 1 ao quadrado. Será que isso aqui, para variar, parece com isso aqui? De novo. Novamente. Outra vez. E quem aguenta sofre. Ou seja, a ao quadrado menos b ao quadrado. Cansa, né? Tudo igual, pô. Ou seja, a menos b, que multiplica quem? A mais b. Lembre que o a é esse mundo de 9 aqui, tá? E o b é 1. Então, lá vou eu. Como é que ficaria essa conta? 9, 9, 9, 9, 9, menos 1, que é a menos b. Que multiplica 9, 9, 9, 9, 9, mais 1, que é o quê? A mais b. Vivos? 9, 9, 9, 9, 9, 9, menos 1 vai ficar 9, 9, 9, 9, 8 vezes. 9, 9, 9, 9, 9, mais 1 vai ficar o quê? 100 mil, que é a mesma coisa que 10 à quinta. Com licença, cancelo isso aqui. Ficarei com 2 sobre 10 à quinta, somado com 9, 9, 9, 9, 8 sobre 10 à quinta. Quando somamos duas frações com o mesmo denominador, senhores, precisa tirar mínimo ou soma normal? Soma normal. Repete denominador, 10 à quinta. Mas agora vem a parte que eu tenho mais raiva. Se eu pegar 2 e somar com 9, 9, 9, 9, 9, 8, vai dar quanto? 100 mil ou 10 à quinta. Com licença. Marca aí, vá. Aí. Professor. Abre. Quanto mais a conta tiver aberta, x é a terceira, xxx, um número a quarta, ele, 4 vezes. Ajuda muito, abre. Porque é melhor você trabalhar com operações mais suaves, mais elementares, muitas vezes, do que ela a quarta. Demora muito mais. Vamos lá. Alberto é dono de uma lanchonete e, para decorá-la, decidiu emoldurar um quadro que seu avô pintou há muitos anos, colocando na recepção de seu estabelecimento. A tela desse quadro grifa é retangular e a moldura é feita de madeira, grifa de largura X, envolvendo por fora toda a tela, como mostra a figura. Grifa, sabendo que a área da tela é 2.800 centímetros quadrados
e que Alberto quer um quadro que tenha dimensão externa de 80 por 50, qual é a largura da moldura? Veja, quando eu olho para essa questão, eu só lembro da questão do Enem desse ano da geladeira, de escala. Que o cara colocava a geladeira, só que tinha uma distância entre o móvel de 1 centímetro para cada lado. Só que é 1 centímetro à direita e 1 centímetro à esquerda. São 2 centímetros. Aí, ó, fumo. E é 1 centímetro para cima. Embaixo não, porque já tinha o pé da geladeira. Só que aí é uma questão antiga. Essa questão ela já caiu no Enem lá atrás. Só que ele dava o desenho, que era de um avião. Aí com o desenho você tem a noção do espaçamento. Tá ligado? Da redução. Porque a redução, quando você pega a moldura, você diminui a mesma coisa assim e assim. Só que quando você vê o desenho é uma coisa. Com a situação abstrata é outra. A história é outra. O que vai acontecer no Enem desse ano. Então veja aqui o que está acontecendo. O cara quer pegar uma moldura do avô e botar num quadro. Aliás, desculpa, uma tela que ele ganhou do avô e botar num quadro. Só que você tem que se ligar que a moldura, veja só, perdão, a tela é isso aqui, ó. Que tem área de 2.800 centímetros quadrados. Só que ele vai pegar e vai colocar numa moldura para botar na parede. Ou seja, olha a moldura aqui, ó. Tá vendo a moldura aqui, ó? Ela tem aqui e tem lá em cima, ó, tá vendo? Ela contorna o quadro. Ou seja, esse espaçamento aqui, ó, esse espaçamento aqui e o lado da ponta é o mesmo. A largura é a mesma. Como da mesma forma, esse espaçamento aqui e o lado de cima é o mesmo. Compreende? Só que aqui tem um grande problema. O que eu tenho é a área vermelha. Compreende? Eu preciso do X, eu preciso saber o tamanho de X, é o que ele quer. Ele quer isso aqui, ó. Agora me ajude. Daqui para cá, onde está meu dedo, nós temos quantos centímetros? Mas eu vou recuar X aqui e X aqui. Quem recua X e X, recuou quanto X? Então, esse pedacinho aqui é 80 menos 2x. Porque eu diminuí x de um lado e x do outro. Foi o que aconteceu com a questão desse ano da geladeira. Foi exatamente isso. Você tinha que diminuir 2 centímetros assim, ó, assim e assim. Aí tinha lá todas as alternativas, bonitinha para tu. Tinha a redução de um lado, mas não do outro. Tinha a redução em cima e embaixo simultaneamente. Só que embaixo você não precisa reduzir. Porque não já tem um pé da geladeira? Já vem um pezinho certo. Joia? Beleza. Jovens, daqui até aqui, todo mundo enxerga que a distância é 50, tá? Só que eu vou reduzir x aqui e x aqui. Quanto x eu reduzi, senhores? Então, aqui é 50 menos quem? 2x. Só que não esqueça que o texto diz que essa área vermelha é 2.800 centímetros quadrados. Ou seja, que eu acho que você ainda lembra que a área de um retângulo é base vezes altura. Só que a base do retângulo, senhores, ele é 80 menos 2x. A altura do retângulo, senhores, é o quê? 50 menos 2x. E esse produto vai ter que dar 2.800. Tudo bem? Tudo certo? Antes que você queira, né, fazer, vou armar o jeito do concorrente. Seu concorrente vai fazer assim. Esse fez esse, 4.000. Esse fez esse, menos 160x. Esse fez esse, menos 100x. Esse fez esse, 4x ao quadrado, igual a 2.800. 4x ao quadrado, menos 260x. Quando eu passar para cá, vai ficar 4.000 menos 2.800, 1.200, igual a zero. E resolve Bhaskara. Tudo bem? Joia. Tudo certo? Deixe seu concorrente fazer isso. Você vai fazer assim. Olha para o quadro. Quer marcar o gabarito direto? Sem fazer praticamente conta nenhuma? Ou conta básica de matemática? Então, olha para cá. Me permita. Primeiro, eu quero que você deduza uma coisa.
O produto de um número vezes outro número vai ter que dar 2.800. Esse parênteses é um número só, isso aqui é um número só. Massa? Mas entenda que não é qualquer número. Raciocine. Você concorda comigo que se aqui eu tenho 80 menos 2x, esse número aqui, esse primeiro parêntese, é um número menor que 80? Se eu tenho 80 menos alguma coisa, é um número menor que 80. Estamos de acordo? De novo. Se eu tenho 50 menos 2x, você concorda que esse número aqui ele é menor do que 50? Claro, x não pode ser zero. Existe moldura zero, é? Não tem como. Calma. Todo mundo concorda que isso aqui é menor que 80, correto? Todo mundo concorda que isso aqui é menor que 50, correto? Então, eu tenho um número menor que 80 multiplicado por um número menor que 50, que vai dar 2.800. 70 vezes 40. 70 vezes 40 dá 2.800. 70 é menor que 80. E 40 é menor que 50, concorda? Faz de conta que aqui é 70, faz de conta que aqui é 50, tá? Para você ter bem muita raiva de mim. 40, desculpa. 40. Para você ter bem muita raiva de mim, viu, lindinho? 80 menos alguma coisa vai dar 70. Quem é alguma coisa? Quem é alguma coisa? 80 menos alguma coisa vai ter que dar 70. Quem é alguma coisa? 10. 50 menos alguma coisa vai ter que dar 40. Quem é alguma coisa? 10. E o golpe de misericórdia? 2 vezes alguma coisa vai ter que dar 10. Quem é alguma coisa? Marque aí a resposta 5. Só. Só em quadrado que é só. Embora eu use pouco. Eu uso mais fatoração, forma fatorada. Não, mas você precisa. Porque às vezes, quando você tem o gráfico pronto e precisa da função, quando você usa a forma geral, demora muito. Porque você vai receber um sistema com A, B e C. Aí demora demais para executar. A forma fatorada faz rapidíssimo. Esperar vocês terminarem aí para eu começar a fazer as tretas. Faltam 3 questões só. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Muito bem.
Quando você vai lá para o Google, existe uma equação para resolver esse tipo de questão, que é a chamada equação de radical duplo. Totalmente desnecessário. Isso aí é uma chamada equação irracional finita. O que faz você resolver é somente produto notável. E ainda vou dizer o que vai acontecer só em todas, sem exceção. Não, Marconi, e se? Não, você não está entendendo. Vai acontecer em todas. Preste atenção. Lá para você fazer em casa, tem mais umas 2 ou 3 dessas. Então, preste atenção. Está vendo essa estrutura? Em todos os casos, se você quiser calcular a solução disso, em todos os casos, essa aqui vai aparecer sempre. Sempre. Em todas as operações. Muda o número, mas não muda o jeito de fazer. Joia? Primeiro. E um desses dois vai aparecer. Esse aparece sempre. Massa? Tá. E um desses dois vai aparecer mediante ao sinal do meio. Qual é o sinal do meio que tem ali, senhores? Qual é o sinal do meio lá? Então, se aqui é mais, eu vou usar esse mais esse. Se aqui fosse menos, eu usaria esse e esse. Esse usa sempre. Joia? Tá. Vamos voltar a um passado bem distante para vocês e muito mais distante para mim. Raiz de x mais 2 igual a 5. Isso será chamada equação irracional. Coisa de sexta série. Marconi, eu estou esquecido. Não tem problema nenhum. Eu tenho que eliminar uma raiz quadrada. Só que a única maneira de eu eliminar uma raiz quadrada é elevar ao quadrado. Mas a matemática funciona como uma balança. Se eu fizer de um lado, tem que fazer do outro também, para equilibrar a conta. Concorda? Ou seja, quando você tem uma equação irracional, você vai levar os dois lados ao quadrado. Tudo bem? Só que aí não tem dois lados. Aqui não tem uma igualdade. Aí você vai criar. Criar? Ótimo! Mas você vai pegar isso aí e igualar a quem? Se você pensou em igualar a zero, queimou a língua. Tudo bem? Como você, infelizmente, muitos de vocês se acostumaram a vida inteira a achar a solução de uma equação igualando ela a zero, você quer igualar todo mundo a zero. Primeiro, você está vendo algum x ali? Então, como é que você pode igualar a zero? Você precisa do valor de x, se você não tem. Se você igualar a zero, você quer que essa expressão se transforme em zero, que não é o caso. Joia? Eu preciso encontrar esta equação, a solução dessa equação. Mas você não sabe a solução. Porém, tem uma letrinha que você chama quando você não sabe matemática. Qual é a letra? Então, tá bom. Vou igualar a x. Eu não quero x? A solução da equação? Agora, vamos voltar para a sexta série. Vamos elevar os dois lados ao quadrado. Vou elevar esse lado ao quadrado e vou elevar esse lado ao quadrado. Só que agora vem a parte divertida. Isso aqui tudinho é A. Isso aqui tudinho é o quê? B. Então, eu tenho o quê, senhores? A mais B ao quadrado. Respira, porque só falta S mais 2. X ao quadrado será quadrado do primeiro, 11 mais 6 raiz de 2 ao quadrado, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, raiz
de 11 mais 6 raiz de 2, vezes o segundo, raiz de 11 menos 6 raiz de 2, que é isso, mais o quadrado do segundo, raiz de 11 menos 6 raiz de 2 ao quadrado. Quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Isso, gigantesco, é isso aqui, ó. Ah, mas quando tem muita raiz, se eu fosse você, não se preocupava com isso. X ao quadrado será. Quando eu pego uma raiz e elevo ao quadrado, corta ela. Aí fica o miolo. 11 mais 6 raiz de 2. Mais 2 vezes. Eu vou colocar uma expressão no quadro, meus amigos. Você vai me dizer se é verdadeiro ou falso. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Isso é vezes, viu? É a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado, senhores? Produto é a mesma coisa? Fazer isso e isso dá no mesmo? Ainda está nessa, é? 2 ao quadrado, 4. 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. 2 vezes 3, 6. 6 ao quadrado, 36. Isso é verdade. Vamos estudar, viu? Aviso logo. Seria falso se fosse soma, que seria produto notável. Isso é verdadeiro. Propriedade e potência. Se eu fosse você, parava para estudar. Dá tempo ainda. Bases diferentes, mas expoentes o quê, senhores? Iguais. Falei semana passada. Vou lhe dar uma segunda chance. Raiz de 4 vezes raiz de 9. Raiz de 4 vezes 9. Verdadeiro ou falso? Claro. Tem que ser. Porque o que acontece na potência vai ter que acontecer na operação inversa da potência, que é a raiz. Se isso é verdade, por que isso aqui seria mentira? Aí, ó, onde é que eu quero chegar com esse lenga-lenga? Vou transformar essas duas numa raiz só. Porque você não disse para mim que fazer separador junto tanto faz? Então, lá vou eu. Raiz de isso vezes isso, 11 mais 6 raiz de 2, 11 menos 6 raiz de 2, mais, cancelei, 11 menos 6 raiz de 2. Tudo bem? Tá. Opa! 6 raiz de 2 positivo, 6 raiz de 2 negativo. Já foi. X ao quadrado será 11 de cá mais 11 de cá. Tem o que, senhores? 22. Mais, agora as assombrações começam a lhe apavorar. Ei. A mais B, que multiplica quem, senhores? A menos B. Eu não disse que ele aparecia em todos? Ou seja, quadrado do primeiro, 11 ao quadrado, menos o quadrado do segundo, 6 raiz de 2 ao quadrado. Então, x ao quadrado será 22 mais 2 vezes raiz de 11 ao quadrado, 121. Me permita, 6 ao quadrado dá quanto, senhores? 36. Raiz de 2 ao quadrado dá o quê, senhores? 2. Então, isso aqui vai dar 72. Portanto, x ao quadrado será 22 mais 2 vezes 121 menos 72. Vê que belezinha? 49. X ao quadrado será 22. 2 vezes, quanto é a raiz de 49? Quanto? 7. Então, x ao quadrado será 2 vezes 7. 14 com 22, 36. Agora me diga encarecidamente, 36 tem raiz exata? Seria quanto, senhores? Marque aí, vá. A solução inteira e positiva é 6. Veja. Nas questões de casa, vai ter mais dessa. Vai mudar os números aqui de dentro, mas a estrutura de desenvolvimento é igual para todos. Só muda os números. Aí eu vou dizer de onde vem a equação de radical duplo que você encontra no Google. Quer que eu diga? Ele vai botar A mais B raiz de C, A menos B raiz de C. Ele vai fazer a mesma conta, só que tudo em cima de letra, A, B, C.
chama de x, eleva os dois lados ao quadrado. É como se eu estivesse fazendo a mesma coisa, ao invés de usar 11, 6 e 2, eu usava A, B e C. Então, no final, vai gerar uma expressão matemática, que você vai pegar e trocar o valor. Só que vai ser uma fórmula desse tamanho. Eu acho que já tem muita fórmula para memorizar, não? Quando você aprende isso aqui, ou seja, é um jeito único para você fazer qualquer expressão dessa natureza. Já? Termine, por favor. Vou fazer a de baixo, que é uma série infinita. Vamos. Como é, amor? Como é? Com subtração eu posso? Eu só posso tirar se tiver produto. Operar raízes com números distintos ou potências com números distintos, só produto ou divisão. Soma e subtração não funciona. Isso é o que deixa o cara mais tenso, porque não existe operação de potência e raiz com soma ou subtração no meio delas. Não tem como. Então você tem que simplesmente ou evidenciar, se forem todos diferentes, ou você multiplicar pelo número de vezes que eu tenho aquela expressão, desde que todas sejam iguais. Vamos lá? Termino para fazer a próxima, que tem uma aparência complicada, mas é de boa. Só vou apagar a parte de cima, tá? Vou deixar você copiar com calma. Vou arrumar um remendo para você, viu? Lá em casa tem assim, ó. É o quê? Ataca direto, né? É para arrombar. Veja. Estamos terminando. Veja. A equação que eu acabei de apagar e continuo apagando é o que a galera chama de equação de radical duplo. Tá? Equação de radical duplo. Tá bom. Aí, senhores, veja só. Ou equação irracional finita. Depende muito de cada autor. Perceba que eu vou levar os dois lados ao quadrado e vou desenvolver. Só que aqui é uma série infinita. Raiz de x mais, raiz de x mais, raiz de x mais, raiz de x mais. Isso ocorre indefinidamente. E vale 9. Raiz de y menos, raiz de y menos, raiz de y menos, raiz de y menos. Isso acontece incontáveis vezes e é igual a 7. E ele quer que você marque no gabarito 3y menos 2x. Obviamente, para você marcar 3y menos 2x, você tem que encontrar quem é x e quem é y. Olha,
Deixa eu logo tirar um pensamento que pode ser de alguns. Porra, Marconi, tu acabaste de fazer uma equação com 2 radicais só. Só 2. Deu uma conta do cacete. Porra. Agora tu vai fazer uma equação com infinitos radicais. Então, a tendência é que a conta fique maior. É o contrário. Resolver isso aqui é a coisa mais fácil do mundo. A conta para resolver isso não chega a nem um quinto da que eu acabei de fazer. A resolução é super rápida. Agora, preste atenção. Me acompanhe. Raiz de x mais, raiz de x mais, raiz de x mais, raiz de x mais, raiz de x mais. Segue. Vale 9. Raiz de y menos, raiz de y menos, y menos, y menos, y menos, igual a 7. Copie não. Tudo bem? Agora, vê só. Vamos relembrar a sua sexta série. Quando você tem um radical, raiz de x mais 2 igual a 5, ó. O que é que você faz para sair desse imprensado? Eleva ao quadrado. Conta fácil, cortei, fica x mais 2, 5 ao quadrado, 25, o resto sabe fazer. Não sabe fazer isso aqui? Pelo menos eu acho, né? Tudo bem? Tá. Só que vamos ser espertos. Quando eu pego a raiz e elevo ao quadrado, vai cortar, não vai cortar? Só que aqui dentro eu tenho uma raiz só. Se eu elevar ao quadrado uma vez, vai cortar uma raiz. Tudo bem? Só que aqui dentro, se eu fizer isso, ó, olha, se eu fizer isso, que é o tradicional que se deve fazer, vai surgir um BO. Qual é o BO? Dentro só temos infinitas. Aqui eu tenho uma só. Quando eu elevo ao quadrado, bingo, vai ficar o miolo, você resolve. Só que aí dentro são infinitas. Aí é que o cara fica logo aperreado. Putz, Marconi, como assim? Veja. Quando eu pegar isso aqui e elevar ao quadrado, vai eliminar quantas raízes, senhores? Só uma. Essa daqui, ó. Então vai ficar x, que é esse, mais, aí a série matemática começa de novo. Raiz de x mais, raiz de x mais, raiz de x mais, raiz de x mais, e por aí vai. Quando eu elevo ao quadrado, vai cancelar essa raiz azul, tá? Aí esse x é esse. Só que a série infinita, ela começa de novo. Não é infinita? 9 ao quadrado, 81. Tudo bem? De novo. Quando eu elevar ao quadrado, vai eliminar essa raiz aqui, ó. Aí vai ficar y menos. Aí vai ficar raiz de y menos, raiz de y menos, raiz de y menos, raiz de y menos, 49. Todo mundo vivo? Respira. Pô, vocês estão com uma cara de sofrimento da porra. A concorrência que não sabe fazer, vai fazer assim. Vai pegar esse x e vai jogar para o outro lado. Aí vai ficar isso aqui igual a 81 menos x. E vai elevar os dois lados ao quadrado de novo, que é o normal, quando tem uma equação irracional dentro da outra. Só que lembre, são infinitas. Quando elevar ao quadrado de novo, vai cortar uma raiz e a série infinita vai começar de novo. Isso vai acontecer incontáveis vezes. Tudo bem? Eu sempre faço a piada, essa brincadeira. Tinha um desenho, tinha uma série que passou na televisão 35 anos seguidos, de um menino que morava dentro de um barril, que dizia assim, que burro, dá 0 para ele. Não era assim? Posso? A resposta está na sua cara. Não tem uma expressão que diz assim, se fosse uma cobra me mordia? Posso? Olhe para isso. E olhe para isso. Olhe com cuidado, por favor. Isso que está em vermelho
E isso que está em vermelho é a mesma coisa, jovens? É. Não é infinita? A série não muda em nada. Isso que está em vermelho, tudo bem? E isso que está em vermelho é a mesma coisa, sim ou não? Então você está dizendo para mim que isso aqui é a mesma coisa, correto? Então, peraí. Isso é igual a isso. Só que isso aqui vale quanto, senhores? Então, no lugar disso aqui tudinho, vamos trocar por que número? 9. Aí fica x mais 9 igual a 81. X é 81 menos 9. X vale quanto? 72. Achou o x. É só trocar a série todinha. Marconi, não estou acreditando. Problema seu. Olhe para isto e olhe para isto. Faça as honras. Y menos. Quanto vale isso aqui, senhores? Y é 7 com 49. Y é 56. Marque no gabarito 3 que multiplica 56, menos 2 que multiplica 72, 168 menos 144. Marque, por favor, 24. Tá aí. Toda a série infinita é assim. Eu vou lhe dar a dica. Você fica tão preocupado com o x, com ele, que você esquece a série. Você vai trocar o conjunto todinho. O conjunto todinho é um número só. Isso aqui, Duda, tudinho vale 9. Então, para que encontrar o x se eu tenho ele todo? É só trocar a estrutura todinha pela constante do número. Toda a série de potência, série de raiz, série de expressão, não importa. Você troca a série todinha pela constante. Resolve a questão. Beleza? Vamos terminar. Amanhã cedo estou indo para Caruaru. O problema de Caruaru hoje não é a estrada, é sair dali do TIP, por ali, pela BR ali, perto do atacado dos presentes ali. O negócio é sair dali. Saiu dali, acabou. Porque aí estão fazendo uma obra. Acho que na primeira semana de aula, quando eu fui para lá e voltei, eu falei isso aqui já. Eu e Roberto, a gente voltou, chegou em Moreno, ali perto do Outlet, 6 horas da noite. Eu cheguei em casa às 11. 5 horas no carro. Aí vamos ver o que é pior. Porque aconteceu? Porque fizeram a obra e os belíssimos engenheiros de tráfego, de planejamento, né? Para não dizer asno, é bom que está gravado. Não pensaram que quando fizer a obra, passou só uma faixinha no canto depois do atacado dos presentes. Só que a faixa é tão curta que passa só o carro, não passa ônibus, não passa caminhão, ou seja, todos os caminhões ficaram parados na estrada de Caruaru. Ele não passava. Não tinha como passar. Não tinha nenhum retorno. Não pensaram num desvio. Veja, é muito inteligente, né, professor? Pelo amor de Deus, é tudo PH-deuses. Mas não. Fumo. Aí o que é que acontece? Os ônibus tudo parando. Caminhão. Interrompeu. Quem pegou ônibus na rodovia de Caruaru para Recife? Cacete. Pior que não tem nem como voltar. Não tem nem como fazer retorno. Aí a obra, naquela semana, ela foi até domingo. Aí eles alargaram a pista. Agora estão fazendo indo para lá. Indo para lá. Porque não tem condição não. Quando se fizer uma coisa dessa, porque é o seguinte, é muito simples. Provavelmente a empresa que está fazendo essa obra, ela não é de Pernambuco. Ela foi contratada. Pode ser do Sul, pode ser de São Paulo. Ou seja, não tem ninguém que conheça o fluxo de Pernambuco, das estradas. E os caras vão construir porque eles têm prazo para terminar. Se vai passar carro ou não, avião, jangada, não importa. Quem se lasca somos nós. Muito bem. A saideira. Veja.
Vamos nessa? Vamos para a saideira. O que houve? Feia? Tu não viu nada ainda. Veja. Essa expressão, ela foi tirada de um simulado do poliedro. A galera adaptou duas questões de universidades numa questão só. É uma questão muito boa. A Marconi é algo do outro mundo que eu não saiba fazer? Não. Mas a estratégia dela é uma estratégia muito diferenciada. E diz assim: a fatoração permite simplificar cálculos algébricos por meio de regras que transformam somas e subtrações em multiplicações ou potências. Um dos casos da fatoração mais utilizados é a diferença de dois quadrados, que permite transformar uma subtração entre dois quadrados em um produto de dois fatores, ou seja, o que tu já conhece. M ao quadrado menos N ao quadrado. Segundo ele bota aqui, é M mais N que multiplica M menos N. Isso tu já sabe. Passou a aula todinha fazendo A ao quadrado menos B ao quadrado. A mais B que multiplica A menos B. Só que ele chama de M. É a mesma coisa. Aí ele bota um exemplo aí, uma operação qualquer. Assim, por exemplo, se eu tiver 2002 ao quadrado menos 1998 ao quadrado, é 2002 mais 1998, que é o A mais B, 2002 menos 1998, que é o A menos B, aí fica aí a operação. Dados as expressões, lá vai. X é A mais B mais C. A ao quadrado menos 2BC menos B ao quadrado menos C ao quadrado é 160. E A menos B menos C é 40. Tudo bem? Isso é uma expressão. A outra expressão é Y é 1998 ao quadrado vezes 4.000 menos 4.000 que multiplica 1992 ao quadrado. Tudo bem? Você vai resolver essa e resolver essa. A pergunta é, quanto vale y sobre x ao quadrado? Tudo bem? Então, preste atenção. Veja. Vou começar pela operação mais fácil. Essa. Sabe por quê? Porque eu acho que você já se ligou quem é que eu posso colocar em evidência aqui. Quem é que eu boto em evidência? 4.000. Então, se eu colocar 4.000 em evidência, me ajuda encarecidamente. Isso aqui, dividido por isso, o que é que sobra? 1998 ao quadrado. Se eu pegar isso aqui e dividir por isso aqui, o que é que sobra? 1992 ao quadrado. É 2008. Então, aqui, é esse número aqui? É? Esse aqui? Então, só vou trocar. Pronto. Joia. Isso aqui é um velho conhecido de vocês. A ao quadrado menos B ao quadrado. A2 menos B2. Ou seja, isso aqui é o teu A, isso aqui é o teu B. Fizemos praticamente a aula inteira. Ou seja, y será 4.000 que multiplica A menos B, 2008 menos 1992. Que multiplica A mais B, 2008 mais 1992. A mais B, A menos B, que multiplica A mais B. Tudo bem? Joia. Então, y será 4.000, 2008 menos 1992, 16. 2008 mais 1992, que beleza, 4.000. Então, y é 4.000, que multiplica 16, que multiplica 4.000. Falta dividir por x ao quadrado. Tudo bem? Só que como é que eu vou encontrar esse bendito desse x? Veja. É aqui a parte mais foda. Veja. A mais B mais C vale quanto? Então, quando você operar isso aqui, esse A mais B mais C vai aparecer de alguma forma. Para você trocar por x. Calma.
A menos B menos C vale quanto? 40. Então, quando você fizer alguma manobra matemática, aqui vai aparecer um A menos B menos C. Para você trocar por 40. Eu estou dizendo que essa questão ela é muito boa. Tudo bem? Ela não é fácil. Primeiro, vamos ajeitar a vida. Está percebendo que eu tenho aqui, ó, A2 menos 2BC menos B2 menos C2. Agora, vamos abrir a cabeça. Quando eu tenho quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo. Quando eu pego 2 e multiplico por AB, esses números do meio, esse é o primeiro e esse é o segundo, concorda? Produto notável? Então, se eu estou pegando 2 vezes B vezes C, B é o primeiro e C é o segundo, correto? Então, eu vou fazer um ajeitado aqui. Vou dar uma mexida aqui para enxergar melhor. Porque quando eu falo 2 vezes B vezes C, não é 2 vezes o primeiro pelo segundo, então isso é o primeiro e isso é o segundo de um produto notável. Joia? Tá. Então, vai ficar assim. A ao quadrado, vou ajeitar a conta, menos B ao quadrado, menos 2BC, menos C ao quadrado, é igual a 160. Eu apenas troquei a posição para você chegar melhor. Tudo bem? Respira. Aqui tem menos, aqui tem menos, aqui tem menos. Marconi, tem como ficar tudo mais? Tem. Como, Marconi? Basta colocar o menos na frente, colocar o menos em evidência. Se eu botar o menos na frente de uma expressão, não troco os sinais? Menos x menos y. Quem é mais, fica menos. Quem é menos, fica mais. Não é assim? Então, se eu botar o menos aqui na frente, quem é menos, fica mais. Quem é menos, fica mais. Quem é menos, fica mais. 160. Uai, outra coisa. O produto notável é com B e C. A ao quadrado. Oi! Isso aqui é velho conhecido de vocês. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. De onde vem essa expressão, jovens? B mais C ao quadrado, igual a 160. Isso aqui é isso aqui desenvolvido. Estamos de acordo? Agora vem a parte foda. Tudo bem? Massa. Tu tá ligado que isso aqui é parecido com isso aqui? Vê o que ele aprontou para tu. M ao quadrado menos N ao quadrado. Vou botar isso embaixo disso. A ao quadrado menos B mais C ao quadrado. Preste atenção na minha pergunta. Compare isso com isso. Quem é que está fazendo o papel de M? É o A. Maravilhoso. Então, M é igual a A. Compare isso com isso. Quem é que está fazendo o papel de N? Quem? Boa! B mais C. Joia? Só que quando você enxerga, quando você colocou nesse formato, você colocou no formato m ao quadrado menos n ao quadrado. Eu tenho que colocar no formato m mais n, que multiplica m menos n. Agora que vem a parte foda. Então, lá vai. Isso aqui é equivalente a... Presta atenção. Isso aqui é equivalente a... Quem é o m, senhores? A. Massa. Quem é o n, senhores? Então, vai ficar A mais B mais C. Quem é A, B mais C? X. Segura a cabeça para ela não cair. Jovens, quem é o M? Aí agora vem o pulo do gato. Aqui é menos N. O N é negativo. Só que o N é o que, senhores? B mais C. Se eu botar o negativo aqui, vai ficar menos B
menos C. Concorda? Quem é A menos B menos C? 40. Igual a 160. Isso aqui é o quê? X. Isso aqui é o quê? 40. Igual a 160. X vale quanto? 4. Só que aqui é x ao quadrado, 4 ao quadrado. Quanto é 4 ao quadrado? Cancela o 16. Marconi tem muito zero. Deixa de ser leso. 4 vezes 4, 16. 1, 2, 3, 4, 5. Procure a alternativa que tem 16 que multiplica 10 a sexta. Essa foi do poliedro. Ah, Marconi resolveu logo de cara. Não. Quando você for estudar o seu material, você vai ver exatamente essa questão aqui, ó. Em outro vestibular qualquer. O poliedro ele pegou duas questões de dois grandes vestibulares e fundiu numa questão só. Aí virou essa bomba. Eu não sei. Uma das duas é escola militar, mas eu não sei qual é. Beleza, senhores? Boa semana a todos. Veja se vocês sobrevivem ao carnaval, viu?